Muito bem. Boa noite você que está aí agora através do Facebook. Graça e paz. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Tivemos já o nosso momento de louvor, já tivemos o nosso momento de participarmos na casa do Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, o nosso administrativo. Você que está aí distante, talvez já... O que é administrativo? Estamos caminhando, já recebemos as portas, já comentei isso aqui, as nossas portas blindex, estávamos esperando chegar as ferragens, já chegou as ferragens da parte de baixo e agora já está pedido as ferragens da parte de cima e, se Deus quiser, esse mês agora a gente já começa as furações para encaixar as portas, aí derruba-se a parede para ficar a porta já de frente para a rua, que a entrada dela é pelo lado, então essa porta agora vai botar a igreja com a sua frente virada para a nossa rua aqui. Por sinal, nós estamos na rua Paraty 54, aqui na Praia do Saco, em Mangaratiba. O Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, eu costumo dizer que é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Vem estar conosco, venha nos fazer uma visita. Nós estamos aqui toda terça-feira, às 19 horas, nosso culto de oração. Quinta-feira, às 19 horas, nós temos estudos das doutrinas da graça de Deus. E domingo, louvor, adoração, ministração da palavra, sempre uma palavra do Senhor para a tua vida. Então, venha fazer parte dessa família, venha estar conosco. Eu sou o pastor Nilton Nogueira, o meu telefone é o 21 98484 3969. Se você quiser falar comigo, é só você me ligar a qualquer hora nesse telefone. Também é o WhatsApp, para nós podermos estar sempre conversando, falando alguma coisa com a semente, a obra do Senhor, amém? Então, e hoje eu quero convidar você a estar participando conosco num tema Fé Viva. O tema da nossa mensagem nessa noite é Fé Viva. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou tomar um golinho d'água aqui. João, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Pai querido e amado, Senhor de glória, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos senhores, obrigado, Pai. Eu quero já te agradecer. Já fizemos isso através dos louvores, mas eu quero mais uma vez te agradecer. Eu quero te agradecer, Pai, pelas curas que o Senhor tem ministrado em nosso meio, pelos milagres que têm acontecido, pessoas que chegam até nós pedindo: ora por mim, ora por fulano, olha, está assim. E aí as respostas têm chego, como o nosso irmão Lucas lá na Irlanda, né, pastora? Lá na Irlanda, depois de um momento de coma, 2 cirurgias no cérebro, né? E está lá, firme e forte, já fazendo fisioterapia, já está começando a caminhar, já está falando em voltar inclusive para o Brasil. A Alice, essa jovenzinha que apresentou esse problema de leucemia, e o Senhor fazendo um milagre, e as células não atingiram o seu sistema nervoso, e nós cremos que ela já está curada em nome de Jesus. Amém, Senhor. E tantos outros que nós temos clamado, e o Senhor tem nos dado vitória. Então eu quero te agradecer, Pai,
porque nós cremos na Tua palavra. Nós cremos na Tua palavra. O Senhor é aquele que nos separou, nos elegeu com santa vocação, nos chamou com santa vocação. Tem o nosso nome escrito no livro da vida. O Senhor nos guarda, o Senhor nos trata como filhos, filhinhos. É essa forma que o Senhor nos trata. Então eu te agradeço, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Pai. Declaro que essa mensagem já atingiu as pessoas que por Ti já foram determinadas, Pai, para estar ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Amados, todos nós conhecemos essas passagens, né? Sabemos que aqui tinha uma numerosa multidão que vinha através dos sinais de cura que o Senhor estava fazendo no seu ministério, na sua caminhada. E Jesus sobe ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Era Páscoa, era a festa dos judeus, ela estava próxima já, a Páscoa ela estava bem próxima. Então Jesus, quando ergue os olhos, ele vê uma grande multidão que estava vindo ter com ele. E Filipe, preocupado, pergunta para Jesus assim: onde nós vamos comprar pão para tanta gente? Como nós vamos alimentar tanta gente? Os olhos de Filipe estavam vendo aquela grande multidão e aquele povo tinha seguido ali a Jesus, né? E aí Filipe vai e fala para Jesus, aí como falou aí no versículo 6, né? Não bastaria 200 denários de pão? Então, eu intitulei essa mensagem como Fé Viva, mas também coloquei junto um pensamento, né? Os olhos do Espírito enxergam sempre as possibilidades. Os nossos olhos espirituais, eles enxergam o momento, mas os olhos do Espírito enxergam as possibilidades. A pastora hoje no louvor estava ministrando assim, né? Falando, nós não estamos olhando para o que estamos vendo, nós estamos olhando através dos nossos olhos espirituais. Então, essa tem que ser a nossa vida. A gente tem que sempre estar olhando, porque se nós ficarmos olhando a olhos humanos, Senhor, como é que vai ser? Olha o tamanho da multidão que está aí. Como é que a gente vai dar comida para essa turma toda? Até que a gente faça, né? Pegue 3 orçamentos, chame as pessoas para fazer. Morreu todo mundo de fome. Deve montar uma cozinha industrial aqui para alimentar todo mundo. Então, Filipe olhou e falou assim: é muita gente. Como é que vai ser? Não bastaria 200 denários? Então, amados, a maneira como nós olhamos as situações determina a nossa força ou a nossa fraqueza. A maneira com que você olha, tem até o pessoal fala muito assim, né? Não diga para Deus o tamanho do teu problema, mas diga para o teu problema o tamanho do teu Deus, né? Então, a maneira com que você olha a situação que você está vivendo vai determinar a tua força ou a tua fraqueza. E não dá, recuei. Não, eu vou avançar, né? A gente lembra sempre que fala isso, a gente lembra de Davi, né? Quem é esse incircunciso filisteu que está aí se levantando contra o povo? Ele não estava preocupado com o tamanho. Ele sabia o Deus que ele servia e sabia como seria. Tanto que ele chega e fala assim: ainda hoje eu vou arrancar a tua cabeça, hein? Pode se preparar, porque quem vai vencer sou eu, e ainda hoje eu vou arrancar a tua cabeça para você aprender e largar de ser metido e querer vir afrontar aos filhos do Deus vivo. Então, amados, determina como vemos as possibilidades de vencer. A maneira com que nós olhamos a situação
determina a nossa força ou a nossa fraqueza. Determina como vemos as possibilidades de vencermos. Porque se você fraqueja, você sente o quê? Medo. Você recua. Se você avança, você começa a criar estratégias para vencer. Se você olha e fala, não, eu vou vencer, você começa a procurar uma brecha, uma maneira, uma forma de avançar e vencer. Quando você sente medo, automaticamente você já está perdendo a batalha, porque você vai recuar. Claro que às vezes recua-se como uma estratégia, né? Recua-se como uma estratégia. Eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando quando você recua por medo, quando você recua por temor, não vai dar certo. Quando você olha para o problema e diz assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu estou falando recuar nesse sentido. Aí é outra história. Mas tem vezes que você recua como uma estratégia para que você traga o teu inimigo para o teu campo de batalha, né? Então, você vê, a cobra, ela no chão, ela faz uma festa. A águia vai lá, pega ela e levanta. Ela levantou a cobra, pronto. Ela trouxe o inimigo para o seu campo de ação e acabou. Para aquela cobra não tem mais jeito, ela não tem mais suporte, ela vai se debater e vai morrer. Então, eu estou falando isso. Ah, então eu não posso recuar? Depende. Você está recuando como uma estratégia de batalha, tudo bem. Recue, porque você vai voltar, você vai vencer. Mas você nunca... Agora, se você está recuando, já dizendo, perdi, não vou conseguir, aí pronto. Aí já é vitória para o inimigo. Então, nós precisamos determinar a nossa ação, a nossa maneira de olhar a situação, determina a nossa força ou determina a nossa fraqueza. Determina como vemos as possibilidades de vencer ou então quando perdemos o controle da situação porque deixamos que a dúvida se sobreponha à nossa fé. A dúvida, ela anula a fé. Quando você deixa a dúvida chegar ao teu coração, aí pronto. Será? Não sei se vai dar certo. Então você não pode deixar que a dúvida chegue até o teu coração. Nós vemos nessa passagem, Filipe, aí no versículo 7, usando a razão. Ele não deixa de estar errado. Ele olhou, ele viu aquela multidão e fez uma indagação. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Ele está usando a razão. Entendeu? Mas no versículo 8 e no versículo 9, nós vemos André apresentando em sua simplicidade. Com a sua simplicidade, ele apresenta ao Senhor uma possibilidade de, diante da situação e de poucos recursos. Eles estavam com poucos recursos, diante de uma situação preocupante, tanto que Filipe falou, não bastaria 200 denários para que cada um ganhasse o seu pedaço? Mas André, na sua simplicidade, ele vai aí do versículo 8, versículo 9, ele diz o quê? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso
que é para tanta gente. Mas ele sabia com quem estava falando. Ele sabia, André sabia que havia uma possibilidade de se resolver aquela situação, desde que essa possibilidade fosse apresentada à pessoa certa. Muitas das vezes estamos passando por situações e não sabemos como resolver. Por quê? Porque deixamos de apresentar a situação à pessoa certa. Ele olhou, realmente tem gente pra caramba aqui no negócio, tem muita gente. Mas tem ali um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Se eu apresentar essa possibilidade à pessoa certa, ele já tinha visto os milagres de Jesus, a gente pode resolver o problema de todo mundo. E o que aconteceu? O que está aí no versículo 10 ao versículo 12. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha só, Filipe olhou e falou: é gente a beça. Com 200 denários, é um pedacinho de pão para cada um. André também olhou e falou: é gente a beça. Com 5 pães e 2 peixinhos, apresentado à pessoa certa, pode-se resolver o problema. Então Jesus tomou o pão, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes quando queria. Versículo 12. E quando já estava farto, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. 5 pães e 2 peixinhos apresentados à pessoa certa, solucionou o problema de quase 5.000 pessoas. A situação que você está passando, que eu estou passando, que nós estamos passando, apresentar a pessoa certa, tem solução. Não podemos nos desesperar. Às vezes nos desesperamos. Ai, como é que vai fazer? Ai, meu Deus! Aí arranca os cabelos, bate a cabeça na parede, fica nervoso, fica agitado. Aí dá confusão dentro de casa, porque depois que começa a agitar, todo mundo acaba discutindo, aí sai do controle. Quando, na verdade, a situação apresentada à pessoa certa tem solução. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu gosto muito de falar, Davi, o rei Davi. Salmo 5, versículo 3. Salmo, capítulo 5, versículo 3. Davi é um exemplo disso. Amém? Diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Já começa por aí. Qual é o tamanho da situação? Aí a pessoa acorda, já bota o despertador para despertar em cima do lance, para não perder os 5 minutinhos, 10 minutinhos de sono. Aí bota o despertador em cima do lance. Já acorda desesperado. Já acorda botando a roupa, sai correndo pela casa, calçando o meio, andando, e bota a camisa, bota a roupa, e vai no banheiro, escova os dentes, lava o rosto, penteia o cabelo, volta correndo, toma um golinho de café, e entra no carro, e dá um beijo muito rápido na esposa, no esposo, no filho, entra no carro, vai para pegar a sua condução, e entra no ônibus, e aí ainda dá para tirar um soninho.
Aí vai, chega no trabalho, é o corre-corre do trabalho, aí chega em casa, toma um banho, janta, estou cansado, e aí vai dormir. Nem obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Davi agia exatamente ao contrário, olha aqui, ó. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Bom dia, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Já começa o milagre quando você abre os olhos, está mais um dia. Estou vivo. Obrigado, Senhor. Aí você apresenta a Deus as suas petições. Continua aqui, ó. De manhã apresento a minha oração e fico esperando. Ele não ficava em casa dormindo. Ele fala esperando aqui do versículo, esperando acontecer. Eu já apresentei a pessoa certa. Eu já apresentei a quem pode me dar uma estratégia de solução. Eu agora vou ficar esperando. Tem que ir para o trabalho? Aí sim, vou calçar a meia, vou tomar um café, vou botar a roupa, vou para o ônibus, pegar o meu ônibus, pegar o carro. Vou para o trabalho, não importa como, vou para o trabalho, vou trabalhar, vou fazer a minha rotina normal. Mas eu já apresentei a pessoa certa, a minha petição. Agora, você tem que apresentar a sua petição à pessoa certa, exercendo a sua fé. Efésios 2:8 diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Perdão. Hebreus 11:1. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você vê, até errando a gente consegue encaixar a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Hebreus 11:1. Foi o que eu falei primeiro. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Apresentei ao Senhor e agora convicção de fatos que se não vê. Salmo 55, versículo 17, ainda falando de Davi. Salmo 55, versículo 17. Diz assim: ele é apresentado de manhã cedo as suas petições, o Senhor ouvia a voz de Davi, e aí no versículo 17 do Salmo 55 diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Isso chama-se o quê? Certeza. Não, mas pastor, eu não estou vendo. Ele está do teu lado. O Senhor disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o Davi chega aqui e fala o quê? Olha, à tarde, ele de manhã, né? Então eu investi aqui. De manhã ele já falou. Então, Davi está aqui no versículo 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei. Farei as minhas queixas. Vou conversar. Senhor, aqui, ó, aluguel, prestação. Eu quero comprar aqui uma roupa, Senhor, eu quero isso, eu quero poder semear mais na tua casa, eu quero envolver na obra. A igreja precisa lá botar a porta, precisa fazer as obras de alvenaria, eu quero poder participar. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas, lamentarei. Agora, e ele ouvirá a minha voz. Eu vou apresentar ao Senhor de manhã, de tarde, ao meio-dia, as minhas queixas, as minhas lamentações, mas eu tenho a certeza de que ele vai ouvir a minha voz. Você tem essa certeza no seu coração?
Você tem apresentado a Deus as suas petições? Poxa, Senhor, mas eu não sei o que está acontecendo. Apresenta a Deus as suas petições. Você tem que ser específico com o Senhor. Versículo 88 do Salmo 88, versículo 13. Salmo 88, versículo 13, diz assim: mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e até amanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Entendeu? Antes que o dia amanheça, a minha oração já chega até Ti. A minha oração já vai. Eu já vou falando contigo. Mas muitas das vezes, amada, a situação se levanta e aí nós não fazemos isso. A gente já acorda pensando, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou socorrer para lá, como é que eu vou correr para cá, como é que eu vou fazer, como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. O nosso socorro vem do Senhor. E anteamanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Tenha tempo para apresentar a Deus as suas petições. Tenha tempo. Fale com Ele. Às vezes nós falamos tantas coisas com tantas pessoas e que muita da gente não vai resolver nada, não vai nos ajudar em nada, mas o Senhor é aquele que tem a nossa vida nas mãos dele. O nosso nome já está escrito no livro da vida, é Ele que cuida de tudo. Ele nos trata como filho. Qual filho que pede ao pai pão e o pai dá pedra? Qual filho que pede, o pai, eu queria comer um peixe, e o pai dá uma cobra? Então, amados, nós devemos agir da mesma maneira. Devemos apresentar ao Senhor as nossas petições em oração. Precisamos ter tempo de oração. Nós estamos aqui caminhando já para o final do ano. Vamos aí, meados, já finalzinho do mês de setembro. Já vamos entrar em outubro. Domingo que vem é um domingo de uma decisão muito importante para a nossa nação. Essa semana, então, é uma semana que nós temos que intensificar as nossas orações com relação às eleições que estão para chegar, com relação aos candidatos que estão aí. Apresentar a Deus e que seja feita a vontade do Senhor. Deus tem uma promessa enorme para a nossa nação. O Brasil tem uma promessa enorme e esse ano é o ano do grande avivamento para a nossa nação. Então é tempo de estarmos apresentando ao Senhor as nossas petições em oração, sabendo que Ele é o Senhor dos senhores. Saber que o nosso Deus é um Deus de milagre. Milagre não se explica. Saber que o nosso Deus é o Deus do impossível. Mateus capítulo 19. Vamos até lá? Mateus capítulo 19, do versículo 25, versículo 26, diz assim: Mateus 19, 25, 26. Ouvindo,
Isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E o Senhor está aqui em nosso meio, Jesus está aqui em nosso meio, né? Esse aqui, eles estão falando aqui do perigo das riquezas. Ele está aqui vivendo em nosso meio, Cristo, carne, mas para Deus tudo é possível. E ele sabia o que estava para passar, já tinha noção do que ele tinha vindo aqui. E lá na cruz do Calvário, através do seu sangue, o que era impossível para o homem se torna possível, que é a sua salvação, é a nossa salvação. Ele dá o seu sangue para que eu seja salvo, para que você seja salvo. Então, era impossível a nossa salvação? Para Deus é possível a nossa salvação. Você está salvo. Teu nome está escrito no livro da vida. Ah, pastor, não é bem assim. Não olhe pelos seus olhos carnais, olhe pelos teus olhos da fé. Amém. Ande nos caminhos do Senhor. Faça a coisa acontecer de acordo com a vontade do Senhor. Saiba que Ele tem o teu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça se por Deus não for permitido. Nada acontece na nossa vida sem que não haja a permissão do Senhor. Então, aprenda a ter seu momento de oração. Oração é você ficar quietinho e conversar com o Pai, bater um papo com Ele. É bater papo mesmo no sentido da palavra. Não é ficar, como é que eu vou falar? Fale do teu jeito. Fale do teu jeito. Ah, eu não sei falar direito. Fale do teu jeito. Ele quer ouvir a tua voz. Há muitos anos atrás, há 22, 21 anos atrás, eu ouvi essa frase. O Senhor quer ouvir a tua voz. E eu quero te dizer isso nessa noite. O Senhor quer ouvir a tua voz. Como? Abra a tua boca e fale. Senhor, estou triste, estou chateado, estou aborrecido, estou feliz, estou alegre, estou pulando, estou sentado, estou deitado. Fale. Senhor, eu quero assim. Senhor, eu quero isso. Senhor, se der, me concede isso que eu preciso. Faz assim. Eu gostaria que fosse assim. Apresenta ao Senhor as tuas petições. Fale com Ele. Porque se o teu filho, você sabe a hora do almoço, mas se ele não sentir fome, se ele sentir fome no meio do caminho, depois do café da manhã, até a hora do almoço, não der aquela fomezinha, se ele não for até você, ele disser: mamãe, me dá um biscoito, você não vai dar. Porque se ele não pedir, é porque ele não está sentindo nada. Mas se ele chega lá na cozinha, no quarto, onde você estiver, e fala: mãe, me dá um pedacinho de biscoito, me dá alguma coisinha para mim comer, você está com fome, você vai lá e atende. Assim é o nosso Deus. Ah, mas ele não sabe as nossas necessidades? Sabe. Mas ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir você falar com ele. Ele é teu amigo fiel. Ele é o teu advogado. Ele é aquele que está ao teu lado todos os dias. Então, amados, aprenda isso. Imagina se André também olhasse para as circunstâncias, assim como Felipe olhou. Aí o negócio estava meio complicado. Mas ele deu a sugestão ao Senhor Jesus. É como se ele dissesse: Jesus, aí tem pão e peixe. Agora o milagre é com o Senhor. O Senhor fez o milagre. Apresentou, deu graças, apresentou e fez o milagre acontecer. Davi dizia: toda manhã, Senhor, essa é a minha situação que me aflige, agora dependo de ti. Toda manhã ele dizia isso: Senhor, essa é a minha situação, agora dependo de ti. E ia do trabalho, ia lá ver os campos, ele ia lá para o seu reino, ia lá viver a vida dele, mas já tinha apresentado a situação. Já tinha apresentado.
Qual a situação que está te afligindo? Você já apresentou aquele que pode te dar a solução? Tem tantas situações que nos afligem todos os dias. Apresenta ao Senhor. Ah, mas fulano se levantou contra mim. Apresenta ao Senhor. Ah, eu estou com uma causa na justiça. Apresenta ao Senhor. Apresenta ao Senhor. Ele vai julgar a tua causa. Ele vai dar solução. Deus mandou Abraão levantar a cabeça e olhar para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E disse o que para Abraão? Olha, aonde for teus olhos é teu. Imagina isso. Quando Moisés enviou os 12 espias para visualizar a terra prometida, foram lá 12. 10 voltaram desanimados, né? Igual o bonequinho da televisão. Ó dor, ó vida, ó céus. Isso não vai dar certo. 2 voltaram confiantes. Ah, não. Ah, eles são grandão? São. Mas o nosso Deus é maior que todos eles. Verdade. A terra é nossa. Vamos tomar conta. 10 viram o que eles eram. Gigantões. Problemão. Muitas das vezes não conseguimos enxergar além das nossas possibilidades, porque não olhamos para o Senhor dos impossíveis. Só conseguimos olhar daqui a 2 passos, e o Senhor está dizendo, mas é no 3º passo. É no 3º passo. Ou então você está parado, você está travado, você estancou ali naquele lugar e o problema é tão grande que você não faz nada. E o Senhor está dizendo, dá só um passo. Dá só um passo. Avança e deixa que eu faça o resto. Toda vez que você olhar o tamanho da situação e olhar para você, você vai sempre se sentir derrotado. Mas toda vez que você olhar para você, olhar para a situação e olhar o tamanho do Deus que você serve, você vai se sentir sempre mais que vencedor. Amém. Porque é assim que Ele fala com você. É assim que Ele te chama, de mais que vencedor. Então, toda vez que você olha para o tamanho da situação e olha para você, você vai sempre se sentir pequeno e derrotado. Porque você primeiro olhou para o problema. Mas quando você olha para Deus, você olha para você, você olha e vê o Deus que você serve, aí você olha para o problema e fala, e quem é esse incircunciso desse problema que vem contra mim, que sou filho do Deus Altíssimo? Quem é o Deus? Qual é o Deus que você está servindo? A quem você tem apresentado as suas petições? Quando você olha a situação e confia, sabendo quem vai à sua frente, comece a tomar posse da tua vitória, porque tu és mais que vencedor, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Olha a palavra que o Senhor está falando contigo nessa noite. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ah, mas o Senhor não sabe o que está me esperando. O Senhor é que vai adiante de ti. Quer dizer, quando você chegar, Ele já chegou primeiro, Ele está na frente.
Ele será contigo. Você não está sozinho. E ele confirma. Não te deixará, nem te desamparará. Sabe o que é desamparará? Ele vai estar do teu lado te amparando. Você não vai cair. Uma pessoa que está tonta, está quase desmaiando, ela precisa de alguém que esteja ao lado dela fazendo o quê? Amparando. É assim que o Senhor está. Ele está ao teu lado. Ele não vai te desamparar. Ele não vai sair e deixar você sozinho no meio da confusão. Ele não vai te desamparar. Aí ele diz assim: não temas. Por maior que seja o problema que surja, não te atemorizes. Não fique preocupado. Não te apavora, porque o Senhor é contigo. É Ele que tem preparado para você dias de vitória, dias de alegria. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Diz assim: sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Então, olha só, ser forte e corajoso. Seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajosa. Às vezes vem notícias que nos deixam triste, preocupado. Olha, há muito tempo atrás, já tem muitos anos, eu estava ali na estrada do Gabinal e sofri um acidente. Um carro veio, bateu na traseira do carro que eu estava dirigindo. A pessoa desse carro que bateu foi para ser socorrida no hospital Lourenço Jorge, Cardoso Fontes, ali na subida da Serra Grajal Jacarepaguá. E passaram-se alguns anos, eu recebi uma intimação, porque eu estava sendo processado por causa daquele acidente, quando na verdade a pessoa bateu na traseira. E aí eu fiquei preocupado com aquela situação, não sabia como proceder, e fui procurar advogado, assim. Fui orientado por Deus, cheguei em um advogado, ele se apresentou, Dr. Orlando, nunca mais esqueci, Dr. Cândido, nunca mais esqueci esse homem, e ele tomou aquela causa na mão e falou: fica tranquilo, nós vamos resolver isso. Confesso que eu estava meio preocupado, falei: o que eu fiz de errado? E aí ele foi e me explicou toda aquela situação. E a situação foi resolvida. E por que isso me veio à lembrança agora? Porque naquele momento, aquilo para mim foi um problemão. Eu olhei e falei: e agora? Eu não tive culpa de nada, vou ser processado, o que vai acontecer comigo? E muitas das vezes nós estamos assim, né? Mas o Senhor nos diz aí o que? Olha, ser forte, seja corajoso, fica tranquilo, não temas, nem fique desesperado, não fique atemorizado diante dos seus problemas, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai contigo, que vai convosco. Ele vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Ele não vai te deixar e não vai te desamparar. Não vai deixar de estar te amparando. Você não vai cair. Você não vai errar o caminho, porque Ele está ao teu lado, te amparando. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Para nós estarmos concluindo a nossa mensagem, diz assim: não temas. Olha o que o Senhor nos fala bem nessa noite, várias vezes: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não fique assombrado, não fique desesperado, não fique apavorado, não fique com medo, né? Porque eu sou o teu Deus. Aí olha só que coisa maravilhosa: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel.
É isso que o Senhor nos fala nessa noite. Eu te sustento com a minha destra fiel. É vital que você tenha visão de acordo com as promessas de Deus. Você, quando olhar, você tem que ter uma visão de acordo com as promessas de Deus para a tua vida. Não é a visão, como é que vai ser? Eu estou apavorado, como é que vai acontecer? Não, é de acordo com as promessas de Deus para a tua vida. Ore ao Senhor para que Ele possa abrir os teus olhos e você possa ver as possibilidades que Ele tem para a tua vida. Os problemas chegam, as situações chegam, mas o Senhor tem possibilidades para que venhamos sair de todas elas. Para isso nós precisamos orar ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, nos mostra. E Ele vai mostrar. Mas vai mostrar uma saída de acordo com a vontade dEle. Porque nós sabemos que se for de acordo com a vontade dEle, vai ser boa, agradável e perfeita. Agora, se você pedir a Deus: Senhor, me mostra uma saída, e você vai procurar a saída do teu jeito, você pode ter certeza que não vai ser bom, não vai ser agradável e não vai ser perfeito, porque foi do teu jeito. Então, para que você possa viver uma vida tranquila, para que você possa viver uma vida de vitória, para que você possa ter força suficiente para poder avançar, tenha em mente que a tua fé é viva, porque ela é um dom de Deus. Exerça. Aprenda a apresentar ao Senhor em oração todas as tuas petições. Aprenda. Mas eu gosto de dormir um pouquinho mais. Levanta 5 minutinhos mais cedo. Comece com 5 minutinhos. Apresente a Deus as suas petições. Converse com Ele. Senhor, depois você vai ver 5, 10, 15, daqui a pouco você está conversando com o Senhor 24 horas por dia. Faça isso, porque Ele é fiel. Olhe as possibilidades, não olhe as impossibilidades. Olhe a situação de acordo com a visão de Deus. O Senhor tem coisas grandes e firmes para você. Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor tem pensamentos de paz a teu respeito. O Senhor tem pensamentos de vitória a teu respeito. Tome decisões na sua vida, sim, você tem que tomar, mas tome decisões de acordo com as orientações do Senhor. E você vai ver que tudo vai correr de acordo com a vontade dEle. Porque, torna a repetir, a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa noite. Porque assim diz o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que ela possa produzir os efeitos que por Ti já foram determinados desde antes da fundação do mundo. Que ela venha levantar pessoas que estão tristes, preocupadas, como fazer, e que o Senhor possa, hoje ainda, aqueles que vão estar vendo esse vídeo, ou através do YouTube, aqueles que vão estar tendo acesso também a esse vídeo, que possam, Pai, verdadeiramente ouvir a Tua voz, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem coisas grandes e firmes para Teus filhos.
Então, Pai, guarda cada um de uma maneira muito especial. Fala com cada um, Pai, de uma maneira muito especial. Que haja, Senhor Deus, livramentos. Que haja, Senhor Deus, vitórias. Que pessoas se levantem para receber de Ti as promessas que o Senhor tem para cada um. Eu já te agradeço, Pai. Quero declarar uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana de paz, uma semana de bênçãos para a vida de cada um. Pai querido, que o Senhor possa, nessa semana que estamos aí vivendo, a última semana nesse período de oração, o Senhor possa falar com cada um, Senhor Deus. E que, Pai, possamos ter um Brasil muito melhor. Um Brasil de paz, um Brasil de vitória. Um Brasil, Pai, preocupado com os valores da família. Um Brasil, Pai querido, que os nossos filhos possam viver com tranquilidade. É o que eu já te peço, Senhor, e já te agradeço, declarando essa semana vitoriosa, na honra e glória do Teu santo nome. Vamos nos colocar de pé. Estenda as suas mãos em direção ao altar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Uma noite abençoada, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém.